Pessoal, tô de volta. Eu acredito que eu acredito que acredito que o streaming caiu porque o YouTube disse que o filme tem direitos autorais. Então eu não sei se eu vou conseguir passar os trechos de filme do jeito que eu queria, tá? Então eu tô vendo aqui o pessoal entrando de novo, né? Vou colocar que eu estou de volta. O YouTube não deixou. Eu acho que eu tenho que passar só 10 segundos ou um pouquinho só do vídeo. Mas tudo bem, a gente se vira sem os vídeos mesmo. Vamos lá. Então, gente, vamos continuar a gravação, vamos continuar a aula aqui. Só verificando se está tudo bem, se o canal está ao vivo mesmo. Vamos ver. Vamos ver se está ao vivo agora. Agora está ao vivo sim. Vocês podem entrar de novo, sem problema. Pode entrar no mesmo link que vocês entraram antes, tá? Então está ao vivo sim. Então acho que o YouTube aqui ele deixou, ele não me deixou fazer porque ele não me deixou fazer aqui porque eu estava, acredito que é porque eu estava passando um trecho de filme, ele já entende que é um problema, mas tudo bem. Vamos lá. Tática número 1 de Columbo. Columbo, né? Antes de ir para as táticas, o que a gente percebeu ali naquele diálogo, né? O diálogo ele deixou o cara bravo, ele deixou o cara muito bravo. Então o que ele fez? Ele fez perguntas. Então toda vez que você vai engajar com alguém com uma conversa, faça perguntas. Perguntas são são o principal aqui da tática de Columbo, tá? Fazendo as perguntas, você consegue ter o controle da conversa. Lembra que eu te falei, não saia respondendo as coisas, façam perguntas. Perceba que ele era bem gentil, ele chegava como quem não quer nada, o cara era o autor do crime, gente, né? Então, ele fazia perguntas. Por que você tem que fazer perguntas, tá? Porque perguntas é o seguinte, perguntas são interativas, elas engajam você numa conversa. Até deixei anotado aqui para não esquecer, ó. Elas engajam vocês numa conversa, ela é um excelente iniciador de conversa. Então você pergunta para a pessoa, né? Se ela chegou com algo que tenta te confrontar, pergunta, faça perguntas. Perguntas são interativas, né? Elas também te dão direção, ou seja, você começa a direcionar a conversa por conta das perguntas, tá? E elas jogam o fardo de volta. Lembra da lei do fardo, né? Quem faz afirmação tem o fardo. Se alguém chega para você e diz uma afirmação e fala, vou dar alguns exemplos, eu não vou dar spoiler agora. Você não é obrigado a sair respondendo, se justificando. Pelo contrário, a pessoa é que vai realmente, ela vai ter que ter argumento para a pergunta ou para a afirmação, melhor dizendo, que ela está fazendo. E tem mais, colocam você no controle. Você fica no controle da conversa, tá vendo? Sem ser ofensivo, você está partindo para ofensiva. Você vai perceber que muitos dos argumentos das pessoas não são argumentos, são apenas meras opiniões, elas mesmas não vão conseguir sustentar em algum aspecto, tá? Mas vamos lá. Então, para a gente falar de Columbo, vamos aprender a tática número 1. Antes disso, o Hugh Hewitt, eu citei ele na outra aula, ele fala, né, ele é um locutor de rádio, ele é advogado, é acadêmico, é autor, ele é um apologista cristão lá nos Estados Unidos, ele tem no livro dele, que está ali do lado, ele diz assim, faça pelo menos meia dúzia de perguntas em cada conversa. Não saia só respondendo, só se justificando. Pergunte, faça perguntas, isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Tática número 1 de Columbo. Qual é a tática número 1? O que quer dizer? O que você quer dizer? Né? Então ele chega e ele faz aquela pergunta, oh, escuta, o que você quer dizer com isso? Né? Então vamos lá, como? Se eu falar para você o que você quer dizer com isso em português, pode soar um pouco, vamos dizer assim, um pouco rude, né? Então tem outras formas da gente fazer isso. A gente tem outras formas de perguntar. A gente pergunta, como é que você falou isso mesmo? Como é que você disse, né? Eu vou passar um pouquinho do trecho só do filme, que eu não sei se ele vai me cortar a conexão de novo. Mas vamos lá. Também tem outra forma, tá? Você teria mais detalhes? Interessante, curiosa a tua pergunta. Tem mais detalhes? Sabe? Joga de volta. Pergunta, tá? Não custa perguntar. Não precisa perguntar, não, eu quero que você me dê detalhes. Não, não seja assim. Seja gentil, sempre. A pessoa nem vai perceber e ela está engajada numa conversa e está vendo que você é respeitoso também, tá bom?
Vamos lá. Nessa parte, eu vou citar alguns exemplos. Alguém chega para você e diz assim: ah, os evangelhos foram alterados ao longo do tempo. O que você vai dizer? Interessante. O que você quer dizer com alterados? Me fala mais detalhes. Interessante. Joga a pergunta de volta. Será que a pessoa tem argumento para dizer? De repente ela pode te dizer que leu em algum lugar, ou de repente ela só ouviu falar. Ela, não, eu não sei, só ouvi falar. Não, mas aí você tem a segunda pergunta que eu vou chegar nela já. Quer ver outro exemplo? Olha, a presença do mal nega a existência de Deus. Podem afirmar isso para você. Interessante. Como é que você pode voltar uma afirmação dessa para alguém? Bom, curioso. O que você quer dizer com isso? Curioso. Você pode me dar mais detalhes? Onde você leu a respeito disso? Como, né? Qual a tua opinião? E aí tem mais uma. Olha, se Deus criou o universo, então quem criou Deus? Né? Quem criou Deus? Alguém criou Deus, não foi? Aí você fala, como assim? Você teria mais detalhes? Não entendi. Devolve a pergunta. Mesmo que você saiba, porque você vai saber qual é a intenção da pessoa. A intenção da pessoa geralmente não é só confrontar a tua fé, é tentar te colocar numa situação difícil. Então você usando essa tática número 1 de Columbo, você já devolve a pergunta e você já faz com que a pessoa tenha que se explicar por que ela fez aquela afirmação que ela fez. De novo, você não é obrigado a sair respondendo dúvidas de todo mundo. Esse é o grande mal de nós que somos formados em exatas. A gente quer responder tudo, mas a gente não consegue responder tudo. E aí a gente se embanana, dá resposta evasiva e as pessoas perdem credibilidade na nossa informação. Portanto, a melhor forma de se engajar e ter uma conversa no campo das ideias é fazendo perguntas, certamente, tá? Vou passar mais um trecho. Se cair a conexão, vamos combinar aqui. Se cair, vocês saiam e entrem de novo no canal. E eu vou entrar outra vez. Aqui tem um trecho, eu acho que o YouTube não vai deixar. Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou de homicídios. Pois não? Estou investigando o desastre de avião de Tommy Brown. Fiquei muito triste quando soube. Você é fã dele? Sim, senhor. Tá bem? Bom, a minha mulher é muito mais do que eu, mas eu também estou ficando. Quem sabe se você podia me dar alguma informação sobre esse fogo? Ah, não. Vi a decolagem, mas não soube nada sobre o desastre. Exato, claro. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão eu acho que ele vai me falar alguma coisa, ele vai me tirar o vídeo, tá? Mas veja que ele foi gentil o tempo todo. Né? E só para dizer a conversa, depois eu vou deixar o vídeo para você baixar o vídeo aí. Eu vou deixar no link também e eu subo o vídeo lá para você também. Agora, o que ele falou? Né? Ele foi gentil. Ele fez perguntas. Esse mecânico não era nenhum suspeito de nada, mas ele viu o suspeito tomando ações. E aí, uma hora ele falou: olha, uma hora o mecânico fala assim para ele: escuta, o fulano de tal, dono desse avião, foi só ele e a bagagem. E aí o Columbo pergunta: ué, o que você quer dizer com bagagem? Ou seja, ele queria mais detalhes, ele começava a investigar. Então a tática, o que você quer dizer, depois você assiste o filme com a tática 1. Eu vou colocar tudo no link para você, tá? Para o YouTube não ficar me bloqueando, que se der 5 bloqueios ele me bloqueia o canal. Então a primeira tática, o que você quer dizer, você tem que perguntar e também ouvir a resposta de quem está respondendo. Não é simplesmente perguntar para colocar a pessoa numa situação embaraçosa. Não é essa a regra da tática. Lembre-se, você está sendo gentil, você está defendendo a sua ideia e sendo confrontado com alguém que defende outra ideia. Ou alguém que defende uma ideia com ou sem argumentos. Tudo bem? Então, gente, ouça com atenção a resposta. Sabe por quê? Porque dá tempo de você parafrasear. Bagagem. Tá? Vamos pegar aquele exemplo ali. Olha, os evangelhos foram alterados. Aí você fala assim, tá, mas como assim? Você pode me dar mais detalhes? Olha, é que eu ouvi dizer que os evangelhos foram alterados. Entendi. Então você está querendo dizer, olha, parafraseando, você está querendo dizer que alguém postulou alguma vez que os textos que estão no evangelho não são autênticos, teriam sofrido alterações ao longo do tempo? Aí a pessoa vai falar, é isso. Aí ele vai achar que ele está tomando conta da conversa. Mas você pode devolver uma segunda pergunta, que é a tática 2. A gente vai chegar lá. Mas aí você
parafraseia a pergunta e fala, deixa-me ver se eu entendi. Então você quer dizer que os textos talvez tenham sido alterados ao longo do tempo. Interessante. Não corta a conversa e sai explicando. Começa a obter mais detalhes. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isso nos leva, né? Por que ouvir? A gente ouvindo é o seguinte, todo argumento ele é o telhado de uma casa, tá certo? Se você não consegue ter um telhado numa casa, se a casa se ela não tiver as paredes para segurar aquele telhado. Tudo bem até aí? Um argumento falso faz com que a casa caia, exatamente ela caia. Então o que a gente precisa fazer é fazer com que essa casa caia, que a pessoa realmente não consiga, né? A gente tem que fazer isso? Não, não tem que fazer isso. Você tem que deixar sim, né? Eu já estava explicando errado para vocês para ver se vocês estão atentos, mas não tem que fazer isso. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que deixar a pessoa construir construir, deixa a filhinha, deixa aqui, tá? Quer tomar água? Quer? Não, então deixa aqui, tá? Minha filhinha está aqui do lado, quer vir aqui dar um alô para todo mundo? Quer? Vem, vem cá, vem. Olha ela aqui, ela tá aqui, dá tchau ali rapidinho, que o pessoal tá tendo aula, legal. Então tá, filhinha, agora o papai vai dar aula, tá? Então, assim, você tem que deixar sim a pessoa construir, construir as paredes e colocar o telhado em cima, que são os argumentos. Sabe por quê? Porque se você não der chance dela construir, ela vai se sentir excluída da conversa, vai achar que você é um fanático, que você não a ouve e que só o seu argumento tem o telhado. Então, tem as paredes para segurar o telhado. Então, não faça isso. Deixa a pessoa construir a ideia dela, mesmo que a ideia dela seja falsa, mesmo que os argumentos sejam evasivos, mas deixa ela construir, porque você lembre-se, você está sendo gentil, tá certo? Isso nos leva a outra situação, né? Então vamos só relembrar a tática 1, deixe-me ver se entendi, né? Deixe-me ver se entendi, parafraseia, pergunta de novo, perguntou uma vez, pergunta outra vez, deixe o oponente construir as paredes da casa, para que o telhado da casa dele tenha sustentação. Porque senão ele vai se sentir inválido na conversa. Não é assim que a gente conversa, tá? E aí, você tem que ser gentil, tá vendo? Você não pode deixar cortar a pessoa, porque se você cortar a pessoa já era, acabou, né? Então vamos lá. Isso nos leva a outra situação, mas antes disso, você vai abrir caminho para a tática 2. Então vamos para a tática número 2 de Columbo, né? A tática 2 é o seguinte, como é que você chegou a essa conclusão? Vamos imaginar o diálogo, né? O diálogo, eu vou tentar depois, eu não vou passar os vídeos porque os vídeos vão bloquear a aula, mas eu deixo para vocês. Mas vamos pegar aquele argumento de novo, né? Olha, os evangelhos foram alterados ao longo do tempo, né? Filhinha, deixa o papai dar aula, tá? Fica mais para cá. Eu sei que o pessoal quer te ver, mas senão eu que perco a concentração. Quer ficar com o papai? Fica aqui, pega o banquinho, senta aí pertinho de mim, tá? Então fica aqui comigo. Mas aí você fala, né? Olha, você escuta isso, olha, o cara chega para você, olha, os evangelhos foram alterados. Aí você parafraseia, fala, não entendi. O que você quer dizer? Você está falando que teve texto alterado? Aí ele vai falar de novo, né? Não, é que eu quero dizer que os textos dos evangelhos foram alterados ao longo do tempo. Ah, interessante. Aí você aplica a tática número 2. Você pergunta para eles, como é que você chegou nessa conclusão? Né? O que você leu? Que fontes você consultou? Né? O que você fez para concluir isso assim? Que informações que lhe convenceram? Né? Qual a informação que lhe convenceu? Então, você vai ver que nesse ponto, muitas das conversas, elas já acabam aí. Porque no fim as pessoas, não, eu ouvi dizer que é isso. Mas ela não sabe te dizer onde. Ou seja, não são argumentos. São simples ideias, simples afirmações não sustentadas. Nessa, a pessoa percebe que ela já não sabe sustentar a própria ideia. E o que você vai fazer? Deixar ela passar vergonha? Não, calma. Nós vamos chegar na tática número 3. Tá? Porque lembre-se, nós temos que ser gentis. Lembra que eu falei na primeira aula? Nós temos que fazer com que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo, não é por nós. É o Espírito Santo que convence as pessoas, que levam as pessoas à conversão. Nós só fazemos o trabalho de colocar uma pedrinha no sapato. Quem não lembra, assiste a aula número 1 e você vai lembrar certinho disso que eu falei. Então a gente está trabalhando com essa base, mantendo a conversa de uma forma gentil. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores.
E se a gente, como embaixador, começar a pisar na bola, né, veja só a declaração de um certo político durante a semana, o que causou em toda a comunidade brasileira. Né? Eu não vou ficar aqui citando políticas, mas veja, eu estou só citando o seguinte, que filhinha, deixa o papai tá dando aula, tá? Então, o que acontece, né? Eu sou apolítico, eu não quero saber de posição política alguma, mas veja que qualquer pessoa que está na posição de liderança, ou alguém que representa, né, um povo, uma nação, falou alguma coisa errada, o que acontece? Acontece o caos, né? A pessoa perde credibilidade, depois fica difícil dela construir de novo, e a gente, como embaixador de Deus, não podemos perder a postura correta de embaixador. Temos que manter a gentileza acima de tudo. Não é porque somos cristãos que seríamos melhores do que aqueles que não são cristãos. Que isso fique claro a todos nós. Então vamos lá. Tática número 2. A gente, com a tática número 2, sabe o que a gente faz? A gente joga o fardo de volta. A pergunta veio pra gente, a gente parafraseou, e aí, meu Deus, o que a gente faz? Pergunta como você chegou a essa conclusão. Não priemos cânico, como diz o Chapolin Colorado, né? Vamos, né, filha? Como diz o Chapolin Colorado. Vamos com calma, vamos com calma. A gente simplesmente, quando diz para a pessoa, tá, como é que você chegou a essa conclusão? A gente troca o fardo, devolve o fardo para a pessoa. Lembra? Quem faz a afirmação é aquele que está com o fardo. Ele tem que se explicar, não é você. E é simples assim. Então tá, vamos lá. Vamos em algumas outras informações? Ninguém sabe nada ao certo sobre a Bíblia. Alguém pode chegar e falar isso, quem pode me garantir que o que está na Bíblia tudo é correto? Qual é a primeira pergunta que você faz? Mas como assim? Aí a pessoa, não, ninguém sabe nada sobre a Bíblia, mais ou menos ela vai levar a conversa para esse lado. Aí você está querendo dizer que os dados na Bíblia são imprecisos, ou não foram pesquisados, ou são vagos? Aí a pessoa provavelmente vai falar que sim, porque nessa hora, quando você devolve a pergunta, ela já vai começar a se sentir um pouco mal, porque ela não vai ter tanto o que responder. Aí você fala, tá, a pessoa, sim, eu acho que é isso mesmo. Tá bom, então, tá, como que você chegou nessa conclusão? Explica para mim, tô curioso, eu queria saber. A pessoa aí vai ter que dar uma boa explicação para você, e ela não vai ter, né? E também, você pode perguntar, tá, mas qual que foi a informação? Onde você leu algo que te convenceu disso? Né? Então deixa a pessoa construir as paredes e o telhado, que é o argumento dela, não tem problema. Quer ver outra? Aqui, ó, que tá o que eu faria numa pergunta dessa, mas por quê? Mas quais razões impede da gente saber? Né? Tem alguma razão que impede da gente saber, de saber o que está na Bíblia é certo ou não? Né? É uma pergunta. Né? O porquê, né, disso tudo, mas por que isso? Me explica melhor. Outra coisa, não existem leis morais objetivas, né, invenção. Ou seja, sabe aquela coisa do relativismo? Filha, deixa o papai ficar aqui, tá? Assim, sabe aquela coisa do relativismo? Né, que o relativismo assim, sabe, isso aqui é verdade para mim, mas não é para você, mas é para mim. Sabe aquela coisa relativa? Não existe moral absoluta? Será que existe leis morais objetivas? Será que Deus é um Deus objetivo? É invenção? Não, porque o que é verdade para você pode não necessariamente ser verdade para mim, né? Então tá, então o que você faz? Né? Você faz aquelas primeiras perguntas, tá, o que você quer dizer com isso, tal? E aí tá, mas quais são as suas evidências? Onde que você encontrou evidências para realmente afirmar isso que é uma invenção? Queria saber, porque realmente é difícil de eu pesquisar isso. Você achou algum lugar legal? Eu queria ver também. Mantendo a gentileza, você joga o fardo de volta. Quer mais uma? Os milagres de Jesus são invenções da igreja. Né? Eles são invenções da igreja. Deixa eu só colocar aqui na tela total para eu sair de câmera e vocês verem tudo. Mas são invenções da igreja. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Joga o fardo de volta, pergunta, né? Pergunte. Perguntar não custa nada, absolutamente nada. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tem um segundo trecho de filme que eu não vou passar, mas eu vou deixar para vocês olharem, que eu vou fazer o upload lá também, para vocês terem de exemplo. Ali eu coloco uma legenda embaixo, o momento que ele está aplicando a tática 1, a tática 2, que ele está sendo gentil, etc. Né, filha? E ele está sendo gentil, e ele está sendo ali persuasivo, ele está conseguindo a informação que ele quer, e ele, filhinha, papai está dando aula, não pode ficar aqui, mamãe, ajuda com a filhinha aqui, filhinha, porque a filhinha está quase subindo na cadeira aqui, o papai não consegue dar aula. Tadinha. Mas tá bom. Então, o que vai acontecer, né? Eu coloquei nas legendas do vídeo
a parte que é a tática 1, a parte que é a tática 2, e eu vou passar no final um link que vocês vão poder baixar. Só vai me dar uns 5 minutos aí para eu poder subir todos esses vídeos, mas eu subo e vocês podem ver com calma. Então eu vou passar, senão o YouTube vai me matar aqui, né? Mas vamos lá. Aqui está o trecho do filme, não vou passar porque ele já me bloqueou uma vez. Então vamos voltar para a aula. Tá aqui. Então, sobre a tática 2, o que a gente pode falar, né? Sobre as táticas 1 e 2. Elas são táticas, se vocês perceberem, elas são táticas passivas, elas não são táticas ativas. Por quê? Porque as táticas ativas são a tática 3. A tática passiva é só para você se livrar do fardo, de jogar o fardo de volta para quem perguntou. Lembra da regra do fardo? Como é que se fala? Quem faz a afirmação é quem defende. E é quem tem que dar explicação. Não é você que tem que dar explicação para ele. Você vai engajá-lo sim numa conversa. E aí sim entra o teu conhecimento, que vai vir na tática 3, e aí você vai começar a expor o teu conhecimento e saber como colocar e fazer a pessoa ficar curiosa, né? Então, as pessoas, né, elas acreditam em algo. Então, as táticas 1 e 2 vão servir também para você pegar nas respostas dela aquilo que a pessoa acredita, para você poder se situar na conversa. Você não vai conseguir tomar controle de uma conversa sem se situar nela. Ou seja, se você não entender o que a pessoa está dizendo, se você tomar uma posição, não quero não, se você fizer essas perguntas da tática 1, da tática 2, simplesmente para você chegar lá e falar assim, olha, eu não quero te ouvir, o que você quer dizer com isso, como é que foi, e não dá chance da pessoa falar, ela vai se espantar, ela vai dizer que você é um fanático, ela vai dizer que você é grosso porque não escuta, e vai chegar à conclusão, vai nivelar por baixo, vai falar assim, sabe, crente, cristão, é tudo igual, ó, não dá para falar com eles. Aí, o cara não tem ideia, são todos os bitolados, todos os fanáticos. Não é assim que o povo faz? O pessoal nivela por baixo, né, e fica desse jeito. Como pode, né? Então não, a gente tem sim táticas para a gente não precisar passar por isso, né? Nós somos exemplo, e para a gente ser exemplo, a gente tem que dar os melhores exemplos a partir de nós. Portanto, você descobre o que a pessoa acredita, né? E essa táticas 1 e 2, né? Óbvio, conclusão dessas duas outras frases que eu coloquei aqui, elas não vão usar o nosso conhecimento. É a tática 3 que vai usar o nosso conhecimento. Eu falei na aula 1 que a gente tem que estudar bastante, né? Então vamos lá. Então você usa as táticas 1 e 2 para defesa. Você se defende na hora que é confrontado. E aí depois vem o ataque. Não é um ataque de vingança, não é um ataque de revidar algo. É simplesmente tomar controle da conversa e ter uma conversa decente, uma conversa engajada realmente, tá? Então, aqui, falando sobre a tática 1 e 2, vamos para a tática 3. Você já considerou pesquisar tal coisa? Você já chegou a pesquisar tal coisa? Interessante. O que seriam essas perguntas, né, da tática 3? A tática 3, eu vou voltar aqui, ó, só pra gente... Aqui, a tática 3, vai ficar tudo gravado aí no YouTube, também vai ficar tudo certinho ali também na apostila, tá? Mas já considerou, vamos pegar assim, aquele exemplo, os evangelhos foram alterados. Tá, foram alterados, tá certo. Tá, mas o que você quer dizer foram alterados? Pode me dar mais explicações? Estou aplicando todas as táticas, ó. Fazendo a sequência de novo. E a pessoa, sim, mas é que eu ouvi dizer que eles foram alterados. Geralmente as pessoas falam que ouviram dizer, poucas dizem que leram algo, e algumas realmente leram literaturas que poderiam exigir mais de nós. Mas não tem problema, não fique com medo se a pessoa é realmente uma pessoa que tem conhecimento. Não tem problema, as táticas 1 e 2 são para isso. Na tática 2, fala, legal, como que você chegou nessa conclusão? Que fonte que você leu? Né? Fala como alguém de pesquisa mesmo, que fonte que você leu? E a pessoa pode citar ou não, tá? Ela pode citar ou não. E aí ela vai, qualquer resposta que ela dê, seja uma resposta realmente embasada numa fonte. Não, eu li isso no livro do Dan Brown, Código da Vinci, ele faz isso em formato de história, mas ele explica ali, e eu vi na bibliografia que ele cita um texto que é uma reportagem, que realmente, né, uma reportagem, uma coisa real, um fato, ele cita um fato. Né, ou então ele pode dizer, não, eu simplesmente li por aí. Né, mas seja uma resposta ou outra, você fala assim, tá, mas você já considerou, no caso dos evangelhos ter sido alterados, você já considerou que entre o ano 0 e o ano 330 depois de Cristo, né, o ano
assim, até pode ser um pouco depois, né? Vamos supor, quando Jesus estava com 33 anos, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, né? E aí começaram o evangelho começou a se expandir, né? Os evangelistas, todos os apóstolos começaram a expandir o evangelho para toda a Europa, a Ásia e também a África, né? Então, você pode falar para ele assim: você já considerou que entre o ano 0 e o ano 300 houve pelo menos 24 mil cópias dos manuscritos originais, já rolando desde 47 depois de Cristo, por aí? Né? O cara vai falar: poxa, não sabia. Então, tem umas fontes que eu pesquisei que dizem isso, que realmente a gente nem precisa mais dos manuscritos, porque as cópias são tantas, são tão meticulosas, que elas não precisam nem ter o original de volta, né? O original, aquele primeiro, porque aquele certamente se perdeu. Mas, sabe, a forma como copiaram foram tão as cópias foram tão meticulosas que fica praticamente impossível da gente realmente dizer que aquelas cópias não são autênticas, né? Ah, mas ainda assim, poxa, eles podem ter errado. Tá, mas você sabia, por exemplo, que entre a Ásia Menor, entre a África e a Europa eram distâncias enormes, e aquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha aqui YouTube, a gente fazendo live, e as cópias que foram encontradas por arqueólogos dessas três regiões, que são muito distantes entre si, para uma época logo depois da ascensão de Cristo, né, e até o ano 300, sabiam que essas cópias elas eram idênticas em cópia, né, assim, em detalhes, apesar de estarem em três locais diferentes, vindos de três linhagens de apóstolos e discípulos dos apóstolos que atuaram em cada uma das regiões. Aí você vai despertar a curiosidade dele. Ele falou: poxa, eu não sabia desse dado. Eu falei: então, dá uma olhada nisso, essa informação interessante que você me falou, mas eu também gostaria que você olhasse essa informação. Talvez vai trazer uma informação interessante para você. Na mesma linha, né, você diz assim: chegou a pesquisar tal coisa? Né? E aí, chegou a pesquisar isso? Então foi o que eu fiz aqui. Então na tática 3, o que, que a gente realmente faz? Né? A gente aqui é o momento que a gente faz perguntas guiadas, ou seja, o que, que é guiado? Né? Num carro, eu estou guiando. Então aqui é o momento que eu passo a guiar a conversa. Então aqui é o momento que eu faço eu tomo o controle da conversa e faço a pergunta de volta. Então são perguntas guiadas. Guiadas para quê? Para humilhar a pessoa? Não, claro que não. Lembra-se que você está sendo gentil, né? Se você humilhar alguém, lembra da primeira aula? Perdeu o respeito, você perdeu, né? Desrespeitou alguém, perdeu. Deixou alguém nervoso, você perdeu. Não é essa a ideia. Então as perguntas guiadas são perguntas para despertar a curiosidade da pessoa. Nada mais que isso. Vai despertar a curiosidade deles, vai mostrar um ângulo que eles não estavam vendo, que nós vemos, e eles não estão vendo. Então, se a pessoa, olha, tenho vários amigos que são cristãos, outros que não, e quando eu faço esse mesmo tipo de conversa, falo dessa questão arqueológica e tal, todos eles ficam curiosos, tá? Porque eles gostam quando a gente defende algo e a gente crê em algo que a gente realmente tem base para isso. Ninguém vai te ofender por isso, porque a gente tem argumento, a gente está pesquisando, então as pessoas têm o nosso respeito. Né? Então, quando a gente quer ser respeitado, a gente tem que também ser digno de ser respeitado. E como é que a gente faz isso? Respeitando os outros, tá? Então, quando a gente quiser esclarecer o nosso ponto, ou avançar daquele ponto em diante, para trazer, né? Lembra que eu estou criando aquela pedrinha no sapato da pessoa? Estou colocando aquela pedrinha para ela sair com a pulga atrás da orelha. Falou: que conversa interessante. Então, aqui é o momento que eu avanço, que eu esclareço. Tudo bem? Aqui vocês estão aí no chat, né? Eu acho que vocês estão prestando atenção em mim, acredito eu. Então eu vou adiante, tá? E também você vai explorar o ponto fraco ou a falha do oponente, né? Claro que uma conversa, quando você vai explorar uma conversa, justamente uma conversa argumentativa, ela é uma conversa que você sempre vai explorar o ponto fraco ou forte, não da pessoa, né? Aqui estou falando do oponente, mas não, é do argumento do oponente. Lembre-se que a tua conversa é no campo das ideias, tá? É no campo das ideias. Então nunca se esqueça disso, tá? Não ofenda ninguém. Mas espero que isso tenha trazido esclarecimento para vocês. Então vamos lá. Com isso, você conduz a conversa. E daí para frente, você começa a engajar a pessoa. Você demonstrou interesse pela pergunta dela, você a ouviu, você disse que a pessoa
estava realmente falando e ouviu, parou para escutar, você disse, você parafraseou, né? Você disse a pergunta dela, tá, deixa eu ver se eu entendi. Lembra? Então você aplicou a tática 1, você aplicou a tática 2 e assim por diante, né? Então você aplica em seguida a tática 3. Com essas 3 táticas, não é bem receita de bolo isso, mas ela te ajuda um monte a você escapar do monte de situação que não é legal, tá? E você não perdeu respeito por ninguém. Já pensou se a gente começasse a perder o respeito pelas pessoas aqui, né? Por conta num país nosso que tem pluralidade de religião, tal, você tem parentes, você tem amigos que creem em outras coisas, você não deve perder o respeito, né? Se você quer colocar o seu ponto de vista, você coloca. Quem vai convencer e vai converter e vai dar a conclusão de que a nossa posição em Cristo e que Cristo realmente é real é o Espírito Santo, não vai ser a gente, né? Óbvio, eu creio no cristianismo porque ele é real, porque ele me dá evidências de todos os sentidos para mostrar para mim que ele é real, que ele realmente é uma fé baseada em evidências, tá? Mas eu não posso enfiar isso goela abaixo de ninguém, com todo o respeito da palavra. É por isso que você vê brigas familiares, briga entre pessoas, discussões em rede social, né? Agora por causa desse coronavírus, como, né? Tem discussão na rede social, gente do céu, que horror, né? A gente não pode falar nada que assim, ou você é oposição ou você é a favor do governo, né? E o vírus não quer saber de nada disso, ele está avançando, está infectando, né? Ninguém pergunta para o vírus, eu acho curioso isso, né? Que as pessoas não perguntam isso para o vírus, seria interessante perguntar para ele, mas tá bom, né? Também é uma forma de falar para vocês, olha, não se metam em conversas que não vão levar nada a lugar nenhum, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né, que para você não ficar atrás de conversas infrutíferas, não dá certo. Não sei se é no livro de Tiago que ele fala sobre isso, mas ele diz claramente, né, foge de conversas que não levam a nada, só vão te desgastar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser como um carro ligado, acelerando, mas em ponto morto. Você não vai a lugar algum e só está se desgastando, gastando motor, gastando combustível, e você não está avançando na conversa. Aqui eu estou ensinando você a avançar numa conversa sem perder a gentileza, né? Agora, a tática 3, como eu expus esse exemplo que eu expus, a gente tem que aí realmente ter conhecimento sobre o assunto. Porque se você não tiver, não adianta você perguntar, você indagar, porque aí chega um momento que quando você toma o controle da conversa, automaticamente, o que acontece? A pessoa do outro lado está te ouvindo. Ela quer que você fale. Ela quer ser convencida. Ela, por favor, me convença. É a posição que ela toma. Então aí vale sim o nosso conhecimento. Por isso que a apologética, como qualquer outra área bíblica, né, você tem que estudar bastante, tá certo? Porque você inverte a conversa apenas conhecendo o assunto. Eu vou até tirar aqui está escrito para inverter a conversa, né? Deixa eu tirar minha imagem daqui, você consegue ver, ó, para inverter a conversa, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu acho que vai ter outro vídeo do Columbo, eu vou pular, senão o YouTube vai me dar problemas, tá? Então aqui, quando a gente faz esse exercício pessoalmente, a gente vai poder fazer, mas eu acho que vou imprimir, eu vou deixar o texto também, imprimir não dá, né? Mas vou deixar para você imprimir também para você baixar, né? Então como é que eu deixei 3 exemplos que você pode, né, fazer um diálogo aí com o seu parceiro aí, com teus pais, com teu marido, com teus filhos. Você pode fazer um exercício legal de treinar essa tática de Columbo, vale a pena. Olha aqui, ó. Eu vou deixar 3 premissas para você e lá no documento que eu vou fazer upload lá no site, onde você vai baixar a apostila, eu vou deixar também as instruções para você fazer esse exercício e fazer na sua casa, tá? É muito legal. A primeira premissa é: não existe Deus. Então um de vocês vai fazer o papel, vocês vão fazer o que a gente chama em inglês de roleplay. Olha que chique, né? Você vai fazer um papel, é como atores atuando realmente ali numa situação. E sabe por que é interessante fazer? Isso não é mentirinha não, isso é treinamento de verdade, tá? Você tem que ser treinado. Quem faz o curso Fé Evidente comigo, eu falo que o curso Fé Evidente, deixa eu cortar só esse som aqui que ele tá... Vou cortar esse som de cá, pronto. O curso Fé Evidente, ele diz para nós que a gente tem que ser treinado. E treinar é diferente da gente simplesmente aprender. Quando você aprende algo, né, você tá ensinando algo, é uma coisa. Agora, quando você está treinando algo, né, é diferente, você está aprendendo, mas na prática. Então você vai ter lá uma situação que eu vou colocar para não existir Deus. A segunda situação, deixa eu clicar aqui.
A segunda situação é pluralismo religioso. É aquela que fala que todos os caminhos levam a Deus. Sabe, o que você se acha melhor do que eu? Porque o pessoal vem assim, agressivo no começo. Então, como que a gente lida com uma situação de que, tá, eu também tenho minha posição e eu acho que todos os caminhos levam a Deus. E aí? Né? Mas lá vai ter um cenário bonitinho e vai dar direitinho que cada um como tem que atuar. É um exercício muito legal de se fazer. Isso é muito aplicado não só nas faculdades, mas no dia a dia também. Na prática a gente tem que treinar isso de vez em quando. A gente só fica bem se a gente aprender na prática, né? Tem outro também aqui que é a Bíblia, né? O pessoal contestar a autenticidade da Bíblia. Então tá, a Bíblia não acho que é alguma coisa real. E como é que você sai dessa? Mas ali vai ter o cenário. É isso. Vamos lá. Né? Você vai aplicar a tática de Columbo. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Essa daqui são as 3 táticas de Columbo. A primeira, o que você quer dizer com isso? Como você chegou na conclusão? É a segunda pergunta. E a terceira, que é aquela que você vai virar a conversa, que é, você já chegou a considerar tal coisa? Já chegou a pesquisar algo? Aí você inverte a conversa. E a conversa fica agradável, a pessoa vai ver que você a respeita e ninguém vai sair ferido da conversa, né? Literalmente, né? Ninguém vai sair quebrando o pau dali. Por isso que eu falo, quem faz apologética não deve quebrar o pau de jeito maneira, tá? Se você sair daqui e quebrar o pau chamando as pessoas para o pau, você não aprendeu nada, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui a minha imagem. Legal esse negócio, gostei desse software, tá transmitindo bonitão aí no YouTube. Gente, tá aqui a apostila. Se você quiser anotar para vocês, é bit.do/táticas2. Ali eu vou colocar os vídeos, senão o YouTube me bloqueia aqui. E vou colocar também esse exercício além da apostila. Né? Quando eu coloco isso em sala de aula, tem um QR Code aí que você aponta a câmera e ele já te leva direto pro diretório ali onde está. É um Google Drive que na realidade eu coloco todas as informações lá para você. É tudo gratuito, não tem que pagar nada, né? Agora o pessoal tá zoando por aí, dizendo que essas igrejas aí que ficam só, que é tudo essas igrejas de televisão aí, não estou generalizando, claro, mas aquelas algumas que só ficam pedindo dinheiro pro pessoal, né? Estão falando até que eles vendem álcool gel, né? Então tem que pagar o preço do álcool gel. Para minha apostila você não tem que pagar nada, absolutamente nada, é tudo gratuito, né? Eu realmente aqui, Deus me abençoe de outra forma, eu não preciso ganhar nada com isso. A única coisa que eu quero é transferir conhecimento para vocês, para que todos nós possamos realmente, né, fazer a nossa parte em Cristo, tá certo? Então, tá, esse aqui é a apostila e os vídeos adicionais vou colocar ali para vocês. E, continuando, aqui tem alguns, opa, tá certinho, aqui estão aqueles aplicativos que eu coloquei, eu vou só tirar aqui a imagem, tem meu Twitter, que é ali onde vocês podem me acompanhar, deixa eu só tirar minha imagem daqui. E aqui tem os aplicativos, né, que eu já falei das outras vezes, né, que é interessante você ter ali. Eu vou ter que mudar o texto, não arrumei ainda. Stand to reason, não for reason. Stand for quer dizer representar, significar. E stand to que significa se posicionar, é diferente. Stand to reason é uma expressão que quer dizer seja lógico. Então posicione-se de forma lógica, né? Isso seria o intuito da frase aí. Tem o meu canal no YouTube, que é esse que vocês estão vendo agora. E tem também o meu Twitter, que se vocês quiserem se inscrever, além de você treinar seu inglês, a gente ali passa várias ideias, vários textos legais, alguns dos quais eu traduzo, peço ajuda lá do Google Translator para ir mais rápido, não dá para escrever, às vezes o texto é grande, e às vezes eu tenho compartilhados com muitos de vocês, até mesmo aí no Facebook, ou às vezes no WhatsApp, etc. Então é bem legal, tá, gente? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu olhar aqui os slides. Deixa eu ver. Ah, sim. Agora eu vou para mais uma frase de C.S. Lewis, e daqui a pouco eu já abro para perguntas, tá? Então C.S. Lewis, eu também termino a aula de hoje com C.S. Lewis dizendo o seguinte, né? Olha essa frase aqui que ele escreve, que legal. Os milagres são uma narração em letras miúdas, da mesma história que está escrita por todo o mundo em letras grandes demais, para que alguns de nós leiam. Né? Então aqui ele está explorando a incredulidade. Né? Jesus falou tanto sobre a incredulidade. Quando ele foi, se eu não me engano, foi para Cafarnaum, né? Que ele não pôde fazer nada
porque as pessoas ali em Cafarnaum não acreditavam, né? Então, C.S. Lewis explorou bastante isso. Isso aí vem do livro Deus no Banco dos Réus, que está vendido aqui. Aqui a tradução é essa aqui para o português, Deus no Banco dos Réus. Você pode achar esse livro em qualquer livraria de renome, tá? Então, frases de C.S. Lewis são sensacionais. E se você não viu as Crônicas de Nárnia, assistam, porque são muito bem feitas. Uma pena que depois eles não continuaram, deveriam ter continuado, né? Eu me lembro quando eu assisti o primeiro, no momento que o leão rugiu, assim, as águas tremeram, eu lembro que aquilo me emocionou tanto, eu saí emocionado do cinema, foi muito legal. Então tá, gente, deixa eu ver o que mais tem aqui. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a tática suicida. Que, Marcelo? O que você está falando? Tática suicida, né, filha? Não, né? Gente, não tem nada a ver com terrorismo, pelo amor de Deus, tá? Tática suicida nada mais é do que aquelas frases que a pessoa coloca, mas ela mesma se auto-negou, né? É uma frase auto-refutante, né? Ou auto-refutadora. É uma frase que ela se nega, ela nega-se a si mesma, né? Como é que é isso? Eu vou ensinar isso na próxima e última aula do curso Táticas, tá? E antes de seguir adiante, deixa eu ver o que tem aqui. Antes de seguir adiante, deixa eu só ver como é que eu tenho de slide aqui. Eu acho que no final, não, esse é o último dos slides. Depois eu vou deixar para vocês só um vídeo da Biola University, que é o vídeo que eu fiz, que graças a Deus, obrigado, todos vocês participaram das entrevistas, vou deixar ele passando para vocês de novo. Mas agora, vocês podem ir lá no chat, eu vou voltar para a minha câmera, eu estou aqui, e eu gostaria que vocês fizessem perguntas, se vocês têm alguma pergunta nesse momento. Então, estou à disposição. Vocês vão notar que tem um pequeno atraso, tá? Eu enxergo aqui as coisas um pouco mais rápidas, mas se notar um atraso, mas eu vou ler sua pergunta. Oi, Lid, legal? Então, gente, tá aberto o chat aí. Perguntas, por favor. Oi, filhinha. Shhh. Vamos ficar quietinho, o pessoal vai perguntar, tá? Ninguém tem perguntas? Opa, estão surgindo perguntas aqui. Eu acredito que são perguntas, vamos ver. Como argumentar com alguém que tem mais conhecimento que a gente? Ah, boa, boa. Né? Bom, gostei da pergunta. Como é que a gente argumenta com alguém que tem mais conhecimento que nós? Tá? A primeira coisa é a gente não ter medo da pessoa por ela ter mais conhecimento. Tá? Segundo, se a pessoa vier com um ar daquele todo pomposo, porque eu sou conhecedor, eu sou o cara, etc., se você fizer essas perguntas da tática de Columbo para ele, você quebra o cara rapidinho. Tá? Ele mesmo vai se, como se diz, enforcar no próprio orgulho. Tá? Então a ideia aqui, você não precisa ter o conhecimento total. Você pode até, por isso que é importante você ouvir quando a pessoa dá a resposta dela. Ela vai, né, construir as paredes da casa para pôr o telhado, que é o argumento, em cima. Né? E quando ela põe esse argumento em cima, o que vai acontecer? Você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Não, interessante, interessante. E você pode muito bem falar, puxa, eu não sabia desse conhecimento, interessante. E aí sabe o que você faz? Fala, você sabe a fonte onde você pesquisou? Esse cara vai te falar a fonte. Não, isso aqui é legal. Legal, eu vou ler sobre isso, tá? Mas você já considerou uma outra posição teológica que seria essa daqui? O que você pode me dizer sobre isso? Sabe, você não precisa em nenhum momento ficar provando que você tem mais conhecimento. O fato de você ter que mostrar, filhinha, papai agora está dando aula, tá? O fato de você você ter que colocar o seu conhecimento na tática número 3, não significa que você vai estar preparado com todo o conhecimento do mundo. Principalmente apologética ou qualquer outra área que você quiser seguir na sua vida, seja bíblica, não bíblica, profissional, o que for, você nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. Então, o que você faz é joga as perguntas e fala, poxa, você já considerou esse outro ponto de vista? O que você fez? Você engajou numa conversa. Você lembra que o cenário é manter a gentileza da conversa.
Não interessa se a pessoa ela tem mais conhecimento que você ou não. O respeito tem que ser mútuo, né? Então, quando você faz essas perguntas, geralmente a pessoa que está em guarda, naquele sentido de estar na defensiva ou pronta para atacar, ela já se desmonta, né? Então é uma tática, né? Lembra que a estratégia é que as pessoas se convertam, né? Mas uma estratégia ela tem um tempo muito grande. A tática é como a gente aplica isso em fatias pequenas no dia a dia. Então, pequenas conversas, deixar aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa, é o que é o nosso objetivo. Nosso objetivo tem que ser modesto, tá? Não sei se responde a sua pergunta. Né, filha? A filhinha também tá vendo as perguntas aqui. Minha filhinha tá aprendendo a ler, gente. Tá aprendendo a escrever, tá mó legal. Tô feliz aqui. Mais perguntas, por favor? Opa, valeu, obrigado. Tem alguém com mais alguma pergunta? Enquanto isso, né, YouTube chato, né, quis passar os vídeos, não deixou. Né? Ah lá, Lid, estão falando, oi Lid, né? Agora tem uma pergunta aqui, ó, Abraão está perguntando, hoje existe o jargão de que todos os caminhos levam a Deus. Como se portar se ambos têm argumentos bons? Ok, na realidade a conversa é uma conversa de respeito, certo? Então tá, você simplesmente fala para ele, já considerou pesquisar uma outra fonte que diz que talvez todos os argumentos não são bons, né? Na realidade, tem na aula 3 eu trato isso melhor, né? Na última aula, porque esse é um argumento muito usado, você tem toda a razão, é um jargão e é um argumento muito utilizado. As pessoas elas ficam dizendo assim, todos os caminhos da filha, não mexe, tá? Não mexe, senão o papai não consegue, senão vou me perder aqui, tá? Fica quietinha. Na realidade, você começa a construir da seguinte forma, é como aqueles argumentos da existência do universo, né? Assim, o universo começou a existir. Né? Deus existe, né? Bom, eu não lembro agora dele aqui, ó, você vê que eu já não lembrei. Mas você consegue construir em partes e chegar à conclusão dele que essa frase que ele está dizendo que todos os caminhos levam a Deus, tá? Mas assim a Bíblia diz que não são todos os caminhos, que é um caminho. Logo, se você está dizendo que são todos os caminhos, então significa que a Bíblia aceita que outros caminhos levem a Deus, mas a Bíblia não aceita. Então, como que você chegou à conclusão que todos os caminhos levam a Deus? Ou seja, essa frase que a pessoa está dizendo, esse jargão, ele é autorrefutante. Ele se nega a si mesmo. Porque só de começar, assim, eu não vou longe, né? O próprio islamismo também vai dizer que não são todos os caminhos que levam a Deus. Então tem várias religiões que não são, né? Então, mas o cristianismo, não, mas cada um deles não aceita que os outros caminhos levem a Deus, só o deles. Então essa frase é autorrefutante, né? A gente vai estudar ela melhor na aula 3, mas é bem interessante. Eu não sei, Abraão, se eu parcialmente consegui responder a tua pergunta. Na realidade, tá, elas vão pela lógica. As perguntas todas têm que ser analisadas pelo lado lógico, né? E você não vai ficar tentando achar pelo em ovo só para dizer que uma frase é autorrefutante, não é isso, tá? Mas, quando você tem o conhecimento, se você sabe que não são todas as religiões que levam a Cristo, você sabe que é Jesus quem levam a Deus, é Jesus quem leva a Deus. Então você sabe, né? A questão é quando a gente percebe que a própria frase da pessoa já está se auto-negando. Essa situação é que a gente tem que detectar. E claro, se a gente detectar, não é apontar no nariz da pessoa dizendo você falou uma coisa que é autorrefutante. Não, não, de jeito nenhum, por favor. Respeita a pessoa, mas mostra para ela por argumentos. Você já chegou a pensar que o islamismo só tem um Deus? E ele não aceita outros deuses? Você já chegou a pensar que na Bíblia o próprio Deus ele é um Deus ciumento e diz que não existe outros deuses além dele? Ele não aceita adoração a outros deuses que não são ele? Então essas religiões, elas não podem todas, ou uma está certa, outra está errada. Uma leva a Deus, a outra não leva. Né? Então esse é o argumento que eu colocaria de volta. Né?
Mais perguntas? Aqui tem um atraso, né? Enquanto eu estou falando, acho que demora uns 10 a 15 segundos para chegar até vocês. Mas é um atraso normal dos servidores do YouTube, tá? Então essa pausa que eu faço é justamente para que dê tempo de chegar a minha resposta para vocês e a minha pergunta, se vocês têm mais perguntas. Agora eu faço uma pergunta para vocês, então. Vocês conseguiram aprender com a aula de hoje? Valeu, tá chegando as respostas aqui. Que bom, que legal. Obrigado, gente. Eu agradeço. Tá? Assim, que isso sirva, né, para que a gente realmente aprimore os nossos conhecimentos em Cristo, né? O mundo está precisando. Você vê que acontece uma pandemia como essa, as pessoas estão muito desesperadas no Facebook. Aí você percebe às vezes por frases que elas escrevem nas entrelinhas, você percebe ali, né? E assim, a gente tem que estar preparado, né? Então, a gente estando no caminho que é Jesus Cristo, que é o único caminho, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é muito importante a gente se apegar a Deus agora, tá? Não é acreditar no político A, no político B, no político C, né? As pessoas querem depositar a esperança nos governos. Eu conversei com pessoas essa semana, no qual eu coloquei isso, falei, gente, apeguem-se a Deus, tá? Temos que respeitar as autoridades do Ministério da Saúde? Claro que sim. Esse é o momento, né? A gente, para poder evitar o que aconteceu na Europa, a gente tem que seguir essa recomendação. Tem que ser fruto de recomendação técnica, científica da medicina, né? Então, é muito importante o apoio espiritual nessa hora. A gente sabe que Jesus é um Deus que Jesus, primeiro, ele é Deus, né? Ele não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Então, ele, tá? O que ele faz? Ele sabe nos proteger. Então, ele é o Deus que nos dá paz, que excede todo entendimento. Ele pode nos dar paz no meio de uma guerra. É com ele que a gente tem que se apegar. Então fica aqui a mensagem para vocês. Eu vou encerrar essa transmissão com um vídeo da Biola University, o qual eu fiz entrevistando vários de vocês. Se vocês não tiveram oportunidade de ver, vocês vão poder ver agora. Fiquem com Deus e na aula 3 a gente está de volta com a tática suicida, que não tem nada a ver com terrorismo. Não me leve a mal, por favor. Um grande tchau para vocês. Tchau, gente. Vou colocar o vídeo para vocês. Tchau, tchau. Hello everyone, my name is Marcelo. I'm here in South Brazil. This is where I live, in the city of São Leopoldo. And I'm here to tell you a little bit about what the Christian Apologetics Certificate program at Biola University did to me and did to the community nearby. You may think that I love the certificate. I do, but I don't see that as a certificate. I see that as a passport. And here's why. This certificate allowed me to reach people from areas that I thought I would never reach. I thought it was impossible, but the Biola program of Christian Apologetics made it possible and enabled me to really teach apologetics and the faith defense in a very consistent way. You're gonna see a map right now that represents the region that I live. São Leopoldo is at the center, and you also see some cities nearby. You will see some dots
and some numbers close to those dots. What do they mean? They are sessions, or number of sessions, better saying, of apologetic classes we have delivered so far by December 2019. Those sessions were all based on J. Warner Wallace's books, God's Crime Scene, Cold Case Christianity, and Forensic Faith. They were great. They could really help them. And maybe you are asking, why did you need Christian Apologetics certificate from Biola? Well, I need to go as deeper as Jim Wallace went in his books when he was writing them. So that enabled me to really achieve the goal to have people getting a real solid faith. What you're gonna see right now are testimonies from people who passed through our trainings. I will let those people speak by themselves. What you're gonna see will inspire you. Hello everyone, here I am at Lutheran Church Charlau, Brazil. This is where most of our courses are delivered. This is where we have reached many people, by the way. I'm here with my daughter. Hey, say hello to everyone. Hi, yeah. So let's come in and let's interview some people here who were impacted by the apologetics training. A gente percebe que vivemos numa sociedade que cada vez mais ataca o cristianismo, ataca a nossa fé. E o cristão, ele tem a Bíblia como sua arma, mas às vezes é como um soldado que não sabe utilizar a sua arma, né? Imagina um soldado ir para uma guerra e tem uma boa arma, mas ele não sabe como utilizar essa arma. Às vezes nós cristãos nos sentimos assim, nós temos a palavra de Deus, mas não sabemos como contra-atacar quando somos atacados, né? Quando atacam a nossa fé. Os cursos de apologética nos ajudam nessa questão, nos dão boas armas a partir da palavra de Deus, a partir do que as ciências unidas à palavra de Deus têm nos trazido como afirmações, né? Sobre a fé, algo que pode nos trazer benefícios em relação à nossa fé e à palavra de Deus. Por exemplo, quando a arqueologia descobre evidências de que realmente Jesus existiu, de que realmente os evangelhos são reais. Quando a gente tem essas ferramentas, quando a gente tem essas armas, nós conseguimos contra-atacar quando somos atacados. Nesse sentido, de forma grandiosa, os cursos de apologética têm nos auxiliado como irmãos e irmãs na fé nesta comunidade. Tive a oportunidade de participar dos cursos com o Marcelo, investigando os evangelhos, Deus na cena do crime e fé evidente. Eu realizei o curso Investigando a Ressurreição e também fiz o curso Fé Evidente. Eu também fiz o curso Fé Evidente e Investigando a Ressurreição. Nós fizemos Investigando os Evangelhos, Deus na Cena do Crime e Fé Evidente. Participei de 3 cursos. O primeiro curso foi Investigando o Evangelho, depois Deus na Cena do Crime e Fé Evidente. Esses cursos aí deram um clareamento, abriram a mente dos nossos irmãos, amigos. O importante foi nós termos feito o curso Investigando os Evangelhos. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer também o curso Fé Evidente. Passando um tempo ali, nós pedimos para o nosso amigo Marcelo Palermo também fazer o curso Deus na Cena do Crime, Investigando a Ressurreição. Foi muito bom. São importantes para ter um olhar mais aprofundado das Escrituras, da Bíblia, onde nós podemos aprender um pouco mais de como Deus realmente enviou o seu Filho aqui ao mundo para nos ensinar do seu amor e assim fortalecer a nossa caminhada em busca da fé cristã, a fé verdadeira, baseada no único Deus, Deus Trino,
Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar dos nossos longos anos de fé já, quase 40 anos, nós ficamos muito honrados com esse curso, e isso aí para nós deu uma credencial mais forte ainda para o nosso testemunho de fé. Então nós somos muito agradecidos ao Marcelo por ter trazido esse novo aspecto de curso com relação à nossa fé. A minha fé, ela na verdade, ela se fortificou bastante com os cursos, né? Porque ali a gente teve um embasamento científico, né? De que os evangelhos, eles realmente existiram, a existência de Jesus, que às vezes muitas pessoas vêm e questionam, né? A defesa da fé, a fé evidente, né? Aumentou a fé, porque ali a gente vê que a gente tem que ler a Bíblia, conhecer o Evangelho, realmente se basear nas Escrituras. É verdade. A gente vivendo e aprendendo, né? A vida é uma continuidade de aprendizado. No meu caso, foi muito bom, porque reforçou o que eu já tinha no meu coração, né? Quando eu estudei apologética, só me fez ver realmente que eu quero seguir, que eu quero servir cada vez mais, né? Estudando, né? Seguindo o caminho e cada vez fortalecer mais a minha fé, porque me fez ver a realidade, né? Dos fatos, né? Com argumentos lógicos, e me fez ter a certeza de que é isso que eu quero para minha vida. Para mim também houve uma transformação bem forte, aonde eu já buscava algum tempo por respostas. Se alguém me perguntasse alguma coisa, onde eu vou buscar um fato para isso, né? Então, com a apologética, foi realmente esclarecedor as coisas, assim, me deu o que eu precisava, né? Acredito que com base nos cursos também influenciou muitas pessoas a buscarem mais informações, né? Porque o que acontece? O mundo hoje, ele acaba te questionando, ele te bota em xeque e tu precisa saber defender algo que tu acredita, porque senão, né, como é que só fica... mais uma crença, só mais... Exatamente. Só mais uma. Foi maravilhoso para a igreja, onde estimulou a fé de muitos amigos, muitos irmãos ali também. E a apologética é muito importante. É muito importante você estudar, saber o que você está vivendo e saber de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde iremos nós. O apóstolo Paulo já falava em Colossenses 2:8 que nós devemos ter atenção e cuidado para não sermos enganados com vãs filosofias. Vivemos num mundo com muitos conflitos, onde valores são distorcidos. E para isso nós precisamos cada vez mais buscar na Bíblia e com um olhar mais detalhado, até investigativo, as evidências que Deus tem deixado registrado para que nós não nos conformamos com esse século, mas busquemos pela renovação da nossa mente, conforme também o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2. Então eu incentivo a todos que tenham essa oportunidade, que façam esses cursos, que eles contribuem para a nossa caminhada cristã. Bom, na minha vida mudou que eu tive mais convicção daquilo que eu já tinha antes, né? Porque esses cursos me proporcionaram um crescimento na minha fé, e foi um curso com uma ótica diferente, mostrando, né, situações investigativas, né? E as conclusões sempre levaram para uma conclusão real da situação. Well, I hope you have enjoyed the content, and also I hope it is an inspiration to you, so you can really complete your certificate, complete your course, complete what God placed in your hands to be completed. There are many people outside that need your help. Because of you, many people can go to Christ. And because of you, many people can defend their faith. And through them, others can go to Christ. Think about it. See you. Hope you have a great day.
Cena pós-crédito. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.